Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Explicando a Nova Aliança. Nesse vídeo eu vou falar sobre a necessidade de se abrir os olhos espirituais. Quem abre esses olhos acaba enxergando muito mais longe, vê o que ninguém vê e descobre o porquê de muitas coisas. No mundo espiritual, tudo se interliga e se explica mais facilmente. Nesse vídeo você vai entender um pouco mais sobre esse assunto. É um tema que eu tenho certeza que vai abrir a sua visão espiritual. No final desse vídeo eu vou dar uma dica super especial para você não se confundir ao tentar enxergar espiritualmente. Eu tenho certeza que o que você vai aprender hoje, você vai tentar colocar em prática. E para você acabar não se confundindo, é interessante você ficar atento a essa dica que eu vou dar. Eu vou falar no final do vídeo, porque é importante primeiro você entender o conteúdo do vídeo. E depois, você então, tentando aplicar, eu tenho certeza que você vai se deslumbrar com muitas coisas interessantes. Vamos lá. O olho físico. O olho físico ele vê apenas o material. Ele vê o que é palpável. Aquilo que podemos tocar com o nosso tato físico. O que podemos cheirar com o nosso olfato físico, porque eu também não posso falar sobre o que ouvimos com a nossa audição física. Perceba que eu estou sempre trazendo os nossos 5 sentidos para o mundo físico, porque de fato os nossos 5 sentidos eles veem, né? Falando da audição fisicamente, toca fisicamente, ouve fisicamente. E nós vamos, no decorrer de outros vídeos, abordar não só a visão como nesse vídeo, mas vou falar da audição, do tato, do paladar, espiritualmente para a gente tentar entender. É uma compreensão que me foi dada e eu estou tentando aqui compartilhar com vocês, tá bom? Então vamos lá. Voltando aqui para o assunto, o olho físico ele vê aquilo que nós podemos tocar, aquilo que nós podemos apalpar, aquilo que nós podemos sentir o cheiro. O olho físico ele só vê dessa forma. E é assim que a maioria das pessoas elas enxergam. Elas não enxergam além disso. O olho espiritual, ao contrário do olho físico, ele vê o que significa. E olha que interessante. Ele consegue enxergar espiritualmente o significado daquilo que nós enxergamos fisicamente. Como que eu poderia explicar isso para você? Nós temos vários exemplos no dia a dia de coisas físicas que quando a gente tenta mostrar algo para alguém, a gente usa isso como exemplo, né? Vou dar um exemplo assim bem simples, mas por exemplo, quando uma pessoa ela é chamada de burra, por que ela é chamada de burra? Porque as pessoas atrelam ao animal. O animal chamado de burro, ele é utilizado para fazer coisas que se ele soubesse a força que ele tem, ele não faria. Então, as pessoas atrelam essa burrice a uma pessoa que não sabe fazer algo. Eu vou dar um outro exemplo, por exemplo, agora falando também de animais. A questão, a pessoa é forte como um cavalo. Então a gente vê que é comum se utilizar coisas físicas para mostrar o espiritual. Eu já falei também que até nas escrituras o Salvador fez muito isso. Quando ele comparou as pessoas que não valorizam a verdade ao porco, né? Que não valoriza a pérola, ele gosta mesmo de lavagem. As escrituras comparam prostitutas a pessoas que estão prostituídas da verdade. É por isso que nas escrituras fala que as prostitutas herdariam o reino primeiro do que os religiosos. E é interessante, porque se você não renovar o seu entendimento e não fazer esse exercício que eu vou falar nesse vídeo, você fica doido. Você fala, como assim as prostitutas? Porque você está enxergando com os seus olhos físicos. Mas se você renovar o seu entendimento, você vai ver que ele não falava de prostitutas que você enxerga com os seus olhos físicos, mas as prostitutas que você enxerga com os seus olhos espirituais entram no reino primeiro do que os religiosos. Por quê? Muitas pessoas que estão prostituídas, que estão cheias de fermento, de enganos, elas valorizam a verdade, não são como os porcos. E aí automaticamente essas pessoas acabam entrando no reino, compreendendo a verdade
na frente dos religiosos que não conseguem enxergar além do físico. Não sei se está dando para você entender, essa mensagem é muito interessante. Foi através dessa compreensão que eu estou trazendo aqui que eu consegui compreender as escrituras, que eu trago as mensagens do canal, porque foi esse o entendimento que eu tive em sonhos assim que eu me libertei. E aí quando eu comecei a ler as escrituras com esse olhar mais espiritual, eu comecei a perceber que muitas coisas que estão nas escrituras falando fisicamente, não devemos olhar fisicamente. Eu vou dar um outro exemplo agora, usando o livro Bíblia como um exemplo para você. O povo de Israel foi um povo escolhido em uma região muito quente, em uma região com pouca água, em uma região onde eles precisavam se vestir de forma muito rígida. Quando eu falo rígido é porque são aquelas roupas, né, que tampam tudo, né? As mangas são longas. Dificilmente você vai ver alguém lá naquela região usando uma bermuda, por exemplo. Aí muitas pessoas que enxergam com os olhos físicos, eles falam que é porque lá era muito quente, por isso que eles utilizavam essas roupas, mas é porque enxergam fisicamente, com os olhos físicos. Olha que interessante essa compreensão que eu vou trazer. Israel foi chamada para ser a noiva do Criador. Então, o fato de ela usar essas roupas que não mostrava nada é a representação de que Israel não podia expor nada do que estava aprendendo por intermédio dos lavradores, que foram chamados pelo dono da vinha, né, conforme fala na parábola da vinha, Marcos 12, para cuidar da vinha que era Israel. E ela não podia mostrar para os outros povos aquilo que estava aprendendo, porque ela iria exibir a formosura que ela tinha, que ela estava, no caso, recebendo por intermédio do Espírito Santo, que é a parábola dos talentos, que era dada para os lavradores, e eles aplicando os talentos, eles conseguiam passar para o povo de Israel a mensagem pura e verdadeira. Tinham que aplicar os talentos. Claro, tinham que correr atrás, porque eles também eram contaminados, diferentemente do Salvador, que nasceu de uma virgem. Olha aí, mais uma expressão da terra para entendermos o espiritual. A virgindade ali não é exatamente uma virgindade de uma mulher em si, mas é a virgindade de ele ter nascido sem contaminação no seu entendimento de enganos da Babilônia. Por isso que ele pôde trazer a palavra pura. Você está conseguindo entender a profundidade dessa mensagem? É por isso que ele pôde trazer a palavra pura, porque ele nasceu de uma virgem sem contaminação. Os demais não puderam. Se pudesse, Abraão mesmo já poderia ter trazido a palavra pura e evitaria todo o sofrimento que o povo de Israel teve que passar até chegar à vinda do justo, daquele que recebeu o pão puro para dar, né, a todo aquele que crê. Então é interessante, olha, a questão da virgindade, a questão da noiva, então você entende a questão da roupa. Por que num local com pouca água? Porque a água tem a representação da palavra do Pai. Você percebe que a água é uma coisa que ninguém consegue produzir. Não é uma coisa que as pessoas conseguem criar, né? É algo que é realmente uma criação genuína, é uma criação perfeita. Isso é uma representação da palavra. A palavra mesmo, ela é a representação da água pura, que limpa, né? Que purifica as pessoas. As pessoas, quando na velha aliança elas encostavam em defuntos, por exemplo, defunto é outra representação de pessoas que estão mortas espiritualmente, não fisicamente. Mas quando elas tocavam, elas tinham que se lavar 7 vezes para poder se curar. Nós temos o caso de Naamã, que foi lá mergulhar no rio. Por quê? Porque a água tem essa representação dessa pureza, dessa limpeza. Eu não vou entrar nos detalhes da história de Naamã, porque lá ele mergulhou num rio sujo, né? Como pôde se limpar? Olha, se você renovar o seu entendimento, você já vai compreender o que significa ele ter mergulhado no rio sujo. A escritura fala que a terra é um mar de mortos. O povo da Babilônia é um povo contaminado. Mas dentro desse mar de mortos, o Pai levanta pessoas que são pessoas que creem, que são as prostitutas que precedem o reino. Lembra que eu falei lá atrás? Então, é um pouquinho da explicação lá para você entender. Tudo tem um sentido. Você vai perceber que o mergulho dele lá não foi em vão, em ser numa água suja. Por que que João chamou as pessoas para se batizarem numa água, né? Que é a representação do mar de mortos também.
E lá, por ser um local que não tinha muita água, a gente tem a representação de que Israel, assim como o restante do mundo, não tinham a água que é a pureza, que é a palavra do Pai. Mas conforme o Criador foi dando os seus talentos e os lavradores foram aplicando, a tendência é que se aumentasse a quantidade de água lá dentro e eles não teriam mais problemas com isso, né? Vamos dizer assim. Então eu trouxe alguns exemplos para você, mas eu quero falar também sobre a questão de um outro exemplo que vai ajudar você a compreender um pouco melhor isso que eu estou tentando passar. Vamos lá. Um exemplo muito interessante para você entender como que as escrituras o tempo todo usa as figuras de linguagem para a gente enxergar espiritualmente, mas as pessoas não enxergam porque o próprio sistema religioso não enxerga, né? E aí cego que segue um cego cai no mesmo abismo. Ou seja, olha outro exemplo que o Salvador usou. Acabei de falar agora. Um cego, ou seja, uma pessoa fisicamente que não enxerga. Se ela seguir uma outra pessoa que também está cega, ambas vão cair em um buraco, em um abismo. Lá fala abismo. Esse abismo é o quê? Ambos vão ficar sem compreensão do que é de fato a verdade, porque um estava cego, o outro seguiu o cego, vão ficar os dois sem compreensão. É isso que o Salvador falou. Então, quando você renova o seu entendimento, você compreende que os exemplos que ele dava eram fantásticos. E esses exemplos não é só ele que deu. Os profetas deram muitos exemplos também. Moisés deu muitos exemplos, Abraão, todos eles. O pai, quando falava com eles, dava exemplos de coisas da terra para eles poderem compreender o que estava acontecendo no mundo espiritual, mas poucos enxergavam. Um exemplo que eu quero trazer aqui hoje é a questão da porta, né? Eu gravei esses dias uns shorts aqui no canal onde eu falo sobre a porta. Que a porta ela é um objeto físico que tem vários significados. Por exemplo, a porta física ela é um objeto que divide os cômodos de uma casa. Ela pode ser usada também para prender alguém em um local. Você quer prender alguém, você vai lá, você põe ela para dentro do cômodo e fecha a porta. Claro que a porta não age sozinha, ela tem as paredes também. Mas a porta, querendo ou não, é o mecanismo de saída desse local. Se não tiver a porta, a pessoa fica presa eternamente. Se existe uma porta, é porque em algum momento, né, ela será aberta. Olha que interessante esse entendimento. Ela também, como eu disse, ela significa um local de saída do local, se ela se abrir, né? Ela dá acesso a lugares particulares, é o que divide, né, os lugares e dá acesso à saída de locais. É muito interessante a simbologia da porta. No espiritual, olha como que é importante você entender a função da porta e agora você renova o entendimento. Uma porta ela tem o mesmo significado, só que só vê quem ele ou ela é dado o poder de ver. Quando conseguimos enxergar a porta espiritual, enxergamos que uma porta espiritualmente ela pode representar uma separação de conhecimentos. Existe uma porta colocada para impedir você de ter acesso a um conhecimento maior. E você fica trancado ali. Quando alguma pessoa que tem a chave dessa porta, que é o conhecimento daquilo que você precisa, ela vem até você e ela te dá esse conhecimento, imagina essa porta se abrindo. Você sai do cômodo que você está e você vai para outro cômodo, um cômodo mais avançado, que é uma representação também de casas com vários andares, né? Você sai, você vai para o andar de cima agora, vamos dizer assim, porque a tendência é que você vá subindo, né? É uma representação do nascimento espiritual. Você vai nascendo, você vai subindo de patamar, de andar, e a porta está envolvida nisso. Só que se você enxergar fisicamente, você não vai compreender. Entenda espiritualmente. Ela pode estar trancando, então, o seu entendimento. E essa porta, quem coloca? São aqueles que têm o poder na mão, a chave na mão. São aqueles que que detêm o conhecimento. Vamos falar assim, né? Em João 10, o Salvador ele fala que ele é a porta.
Por que ele fala que ele é a porta? A porta sendo esse divisor, esse objeto que é usado para escravizar as pessoas, quando ele diz que ele é a porta, é porque ele era a possibilidade de as pessoas saírem da escravidão em que elas estavam. A porta é a representação das pessoas saindo. Quando alguém abre a porta, as pessoas saem de dentro de onde elas estão presas. E a Escritura fala que o Salvador veio e ele nos comprou para sermos livres. O mais interessante é que, para complementar esse entendimento e você ver que eu não estou falando besteira, em Marcos 16, ele chama Pedro e fala que ele entregaria para ele chaves. Ele entregaria para ele umas chaves. E essas chaves, elas seriam para quê? Senão para abrir as portas que estavam fechadas nas mentes das pessoas. O Salvador, ele já era a porta. Quem tinha acesso às chaves, com certeza abririam essas portas que estavam escravizando as pessoas, porque foi através da palavra que as pessoas foram escravizadas. Foi através da palavra. Por isso que o Salvador veio sendo o verbo que liberta. Ou seja, a porta que abre e te tira de dentro da onde te escravizaram. Imagine agora a humanidade escrava dentro de um cômodo fechado, onde as chaves estão no poder dos detentores do conhecimento, dos lavradores. E de repente o Salvador veio, e ele veio sendo a porta para abrir e libertar as pessoas no seu entendimento. Entendam isso. E depois disso ele fala, agora eu vou dar as chaves. Nas escrituras deixa assim parecer que foi só Pedro que recebeu essas chaves, mas Pedro recebeu essas chaves porque ele recebeu no contexto, leia o contexto de Mateus 16, ele recebeu a compreensão do que o Salvador estava fazendo na terra, ele recebeu a compreensão da verdade. Todos que recebem essa compreensão, a chave também é dada. É que os detentores do conhecimento também deixam as pessoas escravas nessa questão, que parece que só foram 12 discípulos, parece que foi só Pedro que recebeu as chaves, e por aí vai. Eles fazem uma lavagem na cabeça das pessoas para as pessoas não compreenderem que todo aquele que nasce do Espírito recebe as chaves, se torna apóstolo, porque deixa de ser tolo. Ou seja, é uma consequência que acontece com todos, não eram só com aqueles homens. Lembre-se, aqueles que querem lucrar com você nunca vão te dar o conhecimento para te libertar. Porque se você se libertar, essas pessoas não vão lucrar mais com você. Então, fique atento com todos aqueles que lucram com você, que pegam dinheiro, né, que servem a Mamon. Essas pessoas que servem a Mamon, como disse o Salvador em Lucas 19, 16, ele fala ali da parábola dos mordomos infiéis. Os mordomos infiéis estavam aceitando recursos físicos para entregar a palavra pura. E o pai falou, você não pode servir a Deus e a Mamon. O Salvador lá falando com eles, né? Por quê? Porque se você servir a Mamon, você não vai entregar água pura para o povo. Aí você, recebendo Mamon, você vai começar a escravizar as pessoas para que elas te deem cada vez mais Mamon. Por isso que é muito errado quem leva a palavra lucrar com a palavra. O Salvador, ele falou em Lucas 16 para os mordomos infiéis que eles estavam recebendo Mamon para falar da palavra. E eles estavam servindo mais a Mamon do que a própria palavra. Ou seja, viram que o lucro era grande com a vinha, né? Que os mordomos aí são os mesmos lá da parábola da vinha, em Marcos 12. Por que as pessoas não sabem disso? Porque aqueles que detêm a verdade não libertam. Estão em abismos também, porque às vezes aprenderam com outros cegos. E aí as pessoas não entendem que esses mordomos ali eram os líderes religiosos. E até hoje eles estão recebendo Mamon para poder falar da palavra. E aí você suja a água, você não dá a água pura, porque quanto mais a água é suja, mais as pessoas vão te sustentar, você vai viver da herança, mais você vai manter as pessoas presas dentro de um conhecimento pequenininho, que não liberta elas, e elas ficam ali, achando que são libertas, arrotando uma certa santidade, quando na verdade são escravas de homens, e é por isso que estamos entre choro e ranger de dentes, porque o tanto de evangelho que tem, se essas pessoas realmente estivessem cheias do Espírito Santo,
pode ter certeza que o mundo seria outro. Continuando aqui para a gente já ir para os finalmente, eu quero dar um outro exemplo de um objeto físico que também tem uma representação espiritual maravilhosa. E é claro, tudo tem uma representação espiritual, viu gente? Tudo, estou trazendo algumas coisas aqui. Eu quero falar do ouro. O ouro, fisicamente, ele tem muito valor. E por que ele tem muito valor? Porque ele é algo escasso. É algo que não tem grande quantidade. Tudo nesse mundo, começa a reparar, que tem em grande quantidade, não tem valor. Por exemplo, se você pegar um saco de grama e você for vender isso, ninguém vai querer pagar nada. Agora chega com um envelopinho com algumas gramas de ouro, as pessoas vão pagar milhares de reais para poder ter acesso a esse ouro, porque o ouro é escasso. É muito importante você entender isso. Tudo que tem muito vale pouco. E tudo que tem pouco vale muito. As pessoas se matam para ter. Porque elas vão ser detentoras daquilo que vale muito. Ela fica no poder, né? E quem é que não quer ficar no poder? É esse que é o problema, né? Muitos querem. E poucas pessoas têm a compreensão de que muitos estão no poder porque estão com um ouro na mão que é muito escasso, e você vai entender agora. Eles estão no poder por causa desse ouro. Vamos lá. O ouro ele é utilizado na fabricação de joias, moedas. Ele é usado também para dispositivos eletrônicos, película refletora de radiação, um monte de coisa que é importante. Por isso que ele vale muito também, né? Além de ser escasso, a sua utilidade é muito grande. Porque também não adianta ser uma coisa que tem pouco, mas ninguém quer. Não, o ouro tem muita serventia. Além das joias e tudo mais, né, que as pessoas fazem, que vendem muito caro, né? O ouro também tem serventia para outras coisas, que são muito importantes. Por isso que as pessoas pagam caro no ouro, porque, como eu disse, tem muito pouco e tem muita serventia. O fato de ser um material que não é possível produzir faz com que suas reservas possam se esgotar e tornando ele cada dia mais valioso. Ou seja, ouro é uma coisa que as pessoas não conseguem produzir. Por mais que já tentaram, sempre vai ser falso. O ouro verdadeiro ele é algo genuíno. É como a questão que eu já falei da palavra, que é algo genuíno como a água. Tudo que é genuíno, que o homem não consegue fazer, pode ter certeza que a comparação está sempre ligada à palavra do Pai, porque ela é genuína. O homem não consegue criar, não vem dele. Ele pega um livro, lê, compreende um pouco e repassa, mas ele não consegue criar aquilo, né? Enxergando o ouro espiritualmente, ele tem o mesmo significado. Vou dar um exemplo. Muitas pessoas dizem assim: tal pessoa vale ouro. Por que ela está falando isso? Porque essa pessoa tem alguns valores que são escassos. Valores como, por exemplo, fidelidade, honestidade, simpatia, uma pessoa amorosa. Aí essa pessoa acaba valendo ouro porque é algo escasso. Porque não é uma coisa fácil de você encontrar honestidade, fidelidade, simpatia, uma pessoa amorosa. Você encontra muitas outras coisas ao contrário disso, muito mais facilmente, não é? Agora entenda o que Jó falou em Jó 22. Olha que interessante. Ele fala assim, ó: o Todo-Poderoso será o teu ouro. Será para você como prata seleta. Ou seja, se você quiser realmente ter uma mudança, você vai ter que encontrar esse ouro. Ou seja, você vai ter que garimpar. O Todo-Poderoso, que é o Espírito Santo dele, que é o que nós temos acesso hoje, ele é comparado ao ouro por ser algo difícil de ser encontrado. Por isso que Jó falou ouro. Ele não poderia falar grama, ele não poderia falar, sei lá, qualquer outra coisa aí que a gente encontra com facilidade. Ele teve que falar o quê? Ouro, porque é algo escasso. Então, ele é ouro, ele é uma prata seleta. Ele não falou nem prata, ele falou prata seleta, Jó 22, 25. Então, ele é comparado a ouro porque tem pouco, porque na verdade nós temos que procurar, garimpar. E aí você acha que em todos esses tempos que tem aí pelas esquinas, eles estão falando a palavra do Pai? É claro que não. A maioria está dando lavagem pro povo. O povo não valoriza a pérola. O povo, a maioria, está cego espiritualmente. Cego você leva para qualquer lugar, que é o outro exemplo físico. Espiritualmente, quando a gente entende, é perfeito.
Cego você leva para qualquer lugar. Só que a pessoa não precisa estar cega fisicamente. Ela estando cega no entendimento, eu que tenho a compreensão um pouco da verdade, eu levo ela para qualquer lugar. E se eu não tenho a compreensão, aí sim que eu vou levar ela para buraco mais profundo ainda. Ela vai ficar 2 vezes merecedora do inferno, porque ela vem atrás de mim. Porque eu me coloco como um líder, como eu já coloquei no canal, 2 vezes merecedoras do inferno, como o Salvador fala para as pessoas que eram convertidas pelos líderes religiosos da época dele. Por que ele falou 2 vezes merecedoras do inferno? Porque as pessoas vão até essas pessoas que se colocam como pastores, bispos, padres, vão até eles para poder abrir os cadeados e se libertar da escravidão, e eles chegando lá, as pessoas não percebem que eles não têm a chave. Porque eles não têm conhecimento para libertar. São meros repetidores do que aprenderam em faculdades, em cursos de teologia, em escolas dominicais. E aí as pessoas, por não ter compreensão, ficam seguindo eles. Estão indo para abismos como eles estão. Eu vou terminar por aqui para o áudio não ficar muito grande. Se vocês gostaram desse tipo de assunto, deixa no comentário. Se vocês querem que eu fale mais objetos, que eu fale também sobre a audição espiritual, o tato, o paladar, porque são compreensões que eu não vejo muita gente falando por aí. E de verdade, a minha vida mudou quando eu comecei a enxergar essas coisas espiritualmente. Se você quiser que eu fale mais sobre isso, coloque nos comentários, eu quero. E a dica que eu falei que eu iria falar no final do vídeo, só para encerrar aqui, é que você tem que tomar cuidado quando vai renovar o entendimento sobre alguma coisa. Procure ver se aquela coisa é algo genuína, se é alguma coisa que foi criado com um sentido, com um propósito. Como eu falei da porta, por exemplo, ela tem uma serventia, uma utilidade. Para você não começar a querer renovar o entendimento de todas as coisas, embora no meu ponto de vista tudo tem um significado, mesmo aquilo que é falso tem um significado. Mas é importante você ficar atento. Eu já falei no canal aqui uma vez sobre a questão dos animais, né? Que é uma representação do povo quando ainda não tem a compreensão espiritual. Porque o animal ele tem grades, precisam de ter guias, coleiras, alguém que leve ele para lá, para cá. E assim a humanidade está cheia de guias para todos os lados. Eu estou gravando aqui, é um domingo, 18 horas e 50 minutos. Daqui a pouco um monte de gente está colocando a coleirinha para ir para os templos, para os guias guiarem elas no entendimento delas, onde elas têm que ir, o que elas têm que fazer na segunda-feira. Mas elas não enxergam isso. Do mesmo jeito como também existe a representação das prostitutas que vão procurar os seus amantes nesses horários, à noite. E justamente à noite, é onde não há compreensão, que a noite é a simbologia da falta de compreensão, do perigo, da falta de raciocínio, das pessoas que estão achando que estão vendo, mas à noite você vê pouca coisa. Então é assim, é uma representação atrás da outra. A compreensão espiritual começa a vir para você. Espero que essa mensagem te ajude a isso, porque você vai